TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, reage ao tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros. Em uma carta, o ministro diz que as taxações se baseiam em uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos nos últimos anos no Brasil. E ele afirma ainda que diferentes visões de mundo não dão direito a ninguém de distorcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. São Paulo registra o segundo dia mais violento de ataques a ônibus desde o início da onda de depredações. Um incêndio de grandes proporções atinge um silo de uma empresa de grãos no Rio Grande do Sul. Os confrontos no sul da Síria entre tribos beduínas e combatentes locais deixam 50 mortos. O Chelsea vence o Paris Saint-Germain e conquista a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o jovem brasileiro João Fonseca entra no top 50 da Associação de Tenistas Profissionais. O Jornal Mundial está começando. Pelo menos 50 pessoas morreram em confrontos entre tribos beduínas e combatentes locais na cidade predominantemente drusa de Sueida, no sul da Síria. As autoridades enviaram soldados para a região hoje. As autoridades sírias mobilizaram soldados no sul do país após os confrontos de domingo entre tribos beduínas e combatentes drusos em Sueida, que deixaram dezenas de mortos e muitos feridos. Há crianças e membros das forças de segurança entre as vítimas. Os dados são da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os confrontos entre comunidades evidenciam os enormes desafios enfrentados pelo governo interino, liderado por Ahmad al-Shara, que assumiu o poder após derrubar o regime de Bashar al-Assad em dezembro, depois de quase 14 anos de guerra civil. A OSDH detalhou que a violência começou no domingo, um dia após o sequestro de um vendedor de verduras druso por beduínos armados, que instalaram barricadas na estrada que liga Sueida a Damasco. Segundo a ONG, o incidente se agravou e os dois lados executaram outros sequestros. O portal de informações Sueida 24 informou que os homens sequestrados foram libertados na noite de domingo. Distúrbios isolados prosseguiam nesta segunda-feira em algumas localidades da província de Sueida. Os beduínos e os drusos mantêm uma rivalidade de longa data e, ocasionalmente, são registrados focos de violência entre os dois grupos. Locutores e dubladores do México protestaram contra a inteligência artificial. A mobilização ocorreu em meio à ameaça da substituição dos profissionais pela tecnologia e à luta pelo direito sobre suas vozes. Uma rebelião contra as máquinas. Locutores e dubladores mexicanos utilizaram a voz, sua ferramenta de trabalho, para protestar contra o uso da inteligência artificial. A ação ocorreu em meio à ameaça do corte de empregos pelo uso da tecnologia. A presidente da Associação Mexicana de Locutores Comerciais se referiu a um vídeo publicado pelo Instituto Nacional Eleitoral no TikTok após as eleições judiciais do mês passado. Na postagem, foi usada a voz do falecido dublador José Lavat para agradecer aos eleitores por votarem. Segundo a viúva de Lavat, o uso não teve a devida permissão da família. O que estamos tentando modificar é a Lei de Direitos Autorais, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Federal de Rádio e Televisão e a Lei de Cinematografia. Em todas elas, pedimos que a voz seja considerada um dado biométrico, para que esteja protegida. A Lei de Direitos Autorais já nos protege como atores em vários artigos, mas queremos que a nossa obra também seja protegida, para que não seja roubada por qualquer um. O papel da inteligência artificial foi um fator importante nas greves de atores e roteiristas de Hollywood em 2023. O medo dos profissionais era de que os estúdios usassem a tecnologia em tarefas normalmente realizadas por criadores humanos remunerados. Se não houver legislação, se nada for feito agora, corremos o risco da dublagem de voz desaparecer, a dublagem feita por humanos.
bueno, voy a hablar por mi medio más cercano, el doblaje de voz desaparece. Isso significaria a perda de emprego de milhões de artistas. Queremos uma regulação para que se pueda. Queremos uma regulação para que a maior parte das dublagens continue sendo feita por pessoas, por seres humanos, pois somos nós que conseguimos transmitir emoções. Los que pueden transmitir emociones, ¿no? Em março, o serviço de streaming Prime Video da Amazon anunciou testes de um sistema de dublagem auxiliado por inteligência artificial. A tecnologia também vem sendo utilizada pela plataforma YouTube, que aprimorou sua ferramenta de dublagem automática no final do ano passado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse em uma carta divulgada ontem que as sobretaxas de Donald Trump sobre o Brasil se baseiam em uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos nos últimos anos aqui no país. Vamos conversar ao vivo com Caio Teles, que traz mais detalhes. Boa noite, Caio. O que você conta? Boa noite para você, Gabriel, para Alice e a todos que nos acompanham. O que eu conto hoje aqui no Jornal Mundial é que uma carta divulgada neste domingo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou que a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre as exportações brasileiras se baseia em uma, abre aspas, compreensão imprecisa dos fatos ocorridos nos últimos anos no Brasil. Abre aspas, em 9 de julho, o último foram anunciadas sanções que seriam aplicadas no Brasil por uma tradição parceiro comercial fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país dos últimos anos, afirmou Barroso. O ministro afirmou ainda que diferentes visões de mundo não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. Barroso termina o texto dizendo que, abre aspas, com as demais instituições do país, o judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Esta é a primeira manifestação do STF a respeito do anúncio feito por Donald Trump, que alegou que a tarifa seria aplicada de razão de um chama de caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, ele que é réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado. Na carta, Barroso citou o histórico de tentativas de ruptura institucional ocorridas nos últimos 90 anos no país, e em seguida episódios que aconteceram no Brasil a partir de 2019. Barroso afirmou que no Brasil de hoje não se persegue ninguém, realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório, e que o STF vai fazer o julgamento da denúncia da tentativa do golpe de Estado com independência com base nas evidências. E ele complementou, abre aspas, se houver provas, os culpados serão responsabilizados, se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado democrático de direito, fecha aspas, afirmou o ministro. São essas informações por hoje, Gabriel. Volto com você no estúdio do Jornal Mundial. Boa noite. Muito obrigado, Caio, pelas suas informações. Boa noite e até quarta-feira. Novas imagens gravadas logo após a batida entre o carro do cantor Fabiano, que faz dupla com o irmão César Menotti, mostraram que o veículo ficou destruído. O cantor saiu ileso, já o secretário dele, Heleno, que também estava no carro, teve um pequeno corte na mão, mas passa bem. Elisiane Victória conta na reportagem. O novo vídeo mostra o carro do cantor Fabiano, destruído após acidente, em Juiz de Fora. Veja a seguir. O carro do cantor Fabiano, que faz dupla com o irmão César Menotti, ficou destruído após acidente que sofreu na tarde de domingo, dia 14, na BR-040, em Juiz de Fora. Radar que nós do outro lado da BR.
Nas imagens gravadas logo após a batida, é possível ver que as rodas traseiras se desprenderam do eixo e ficaram espalhadas na pista. Além disso, o escapamento do veículo também se soltou. O acidente foi no quilômetro 771 da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu após um veículo quase parar à frente do músico. Ele tentou desviar e entrou na contramão e bateu na lateral de outro automóvel. Em seguida, o carro do cantor capotou. O músico dirigia de Belo Horizonte MG para Cordeiro RJ, onde se apresentou ao lado do irmão César, na noite desse domingo. De Elis para o Jornal Mundial. Daqui a pouco, São Paulo registra o segundo dia mais violento de ataques a ônibus desde o início da onda de depredações. O Chelsea vence o Paris Saint-Germain e conquista a Copa do Mundo de Clubes. E o jovem brasileiro João Fonseca entra no top 50 da ATP. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente, de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, há 3 anos a verdade em primeiro lugar. A cidade de São Paulo registrou mais de 40 ataques a ônibus só ontem, que foi o segundo dia mais violento desde o início da onda de depredações. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A cidade de São Paulo viveu mais um domingo de violência nas ruas. A todo 47 ônibus foram alvo de ataques, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade SP Trans. É o segundo dia mais violento desde o início da onda de depredações há cerca de um mês. Desde o dia 12 de junho, 421 veículos já foram depredados só na capital. O número sobe para mais de 600 casos quando somados os registros na Grande São Paulo e Baixada Santistas. A Polícia Civil afirma que 7 suspeitos já foram presos e que as investigações seguem em 3 frentes: a ação de criminosos ligados ao PCC, desafios promovidos por influenciadores nas redes sociais e envolvimento de empresas ou indivíduos ligados ao transporte coletivo. Vítimas e motoristas seguem amedrontados. Nem vans que transportavam pessoas com deficiência escaparam da violência, e 2 foram atacadas nos últimos 10 dias. Entre os presos está Júlio César da Silva, que aparece em um vídeo arremessando uma pedra contra o ônibus. E mesmo apresentando sinais de instabilidade emocional, a polícia não descarta a participação organizada no ataque. Outro caso que chocou a população foi de Everton de bairro Fabalbino, que atingiu o rosto de uma passageira com uma pedra. E após simular um acidente de trânsito nas proximidades do aeroporto de Congonhas, a vítima sofreu fraturas múltiplas e correu risco de morte. Everton foi preso e indiciado pela tentativa de homicídio. Enquanto isso, a prefeitura cobra agilidade nas investigações. O prefeito Ricardo Nunes classificou a atuação da polícia como lenta e cobriu as respostas mais rápidas. A SP Trans orienta que todas as ocorrências sejam imediatamente comunicadas à central de operações. Empresas que não substituírem os ônibus danificados por veículos reservas podem ser punidas pela viagem não realizada.
Com os ataques se espalhando e nenhuma motivação oficialmente confirmada, a insegurança no transporte público da capital paulista segue preocupando usuários e autoridades. Reportagem de João Pedro Coutinho, voltamos aos estúdios da TV Mundial. Vamos saber da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil? Boa noite, Marcelo. Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você. Na cidade de Camocim, no litoral norte do Ceará, o tempo se mantém estável e ensolarado durante quase todo o dia, com temperatura mínima de 25 graus. Durante a manhã, o sol predomina. A temperatura máxima deve atingir 32 graus no início da tarde e a umidade relativa do ar permanece entre 60% e 70%. No restante da região nordeste, o tempo segue predominantemente seco e ensolarado em grande parte do interior, especialmente nos estados do Piauí, Bahia, Pernambuco e sul do Maranhão. Em Fortaleza, o dia amanhece com 24 graus e pancadas isoladas, mas o sol predomina à tarde, elevando a temperatura para até 30 graus. Já no sertão nordestino, o clima é mais seco e deve registrar máximas próximas dos 33 graus. A região norte terá mais um dia quente e úmido, com predomínio de sol em quase todos os estados. Em Manaus, a previsão é de céu limpo e parcialmente nublado, e calor intenso, com mínima de 24 graus e máxima de 32. Nos estados do Acre, Rondônia e oeste do Amazonas, o tempo fica firme, com baixa chance de chuva. O centro-oeste do Brasil segue sob a influência de uma forte massa de ar seco. Em Brasília, capital federal, o dia começa frio, com mínima de 15 graus, e aquece rapidamente até atingir os 29 graus à tarde. No sudoeste de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul, os termômetros podem marcar até 33 graus. Cidades como Cuiabá e Campo Grande terão céu aberto e muito calor. Há um alerta amarelo emitido pelo IMET para baixa umidade em boa parte da região, incluindo o estado de Goiás, Distrito Federal e leste de Mato Grosso. O risco de incêndios florestais aumenta. A região sudeste terá um dia muito quente e seco, especialmente no interior dos estados. Em São Paulo, a capital amanhece com 17 graus e atinge até os 34 durante a tarde. Em Belo Horizonte e Vitória, o clima também será ensolarado, com máxima de 30 graus. O Rio de Janeiro segue a tendência com tempo firme, temperaturas entre 20 e 31 graus. Não há previsão de chuva em nenhuma área da região sudeste. E por fim, na região sul do Brasil, terá um dia agradável e estável, com temperaturas confortáveis. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os termômetros variam entre 15 de manhã e 26 graus à tarde. O sol predomina durante todo o dia, sem possibilidade de chuva. No interior do Paraná e de Santa Catarina, a parte da manhã será fria, com mínimas entre 10 e 13 graus. Não há previsão de instabilidades para nenhum estado da região. O clima segue típico de inverno seco, com grande amplitude térmica, ou seja, manhãs frias e tardes quentes. Uma boa noite a todos, Alice e Gabriel. Muito obrigada, Marcelo. Até quarta-feira. Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos silos de uma empresa de grãos no Rio Grande do Sul. Os bombeiros disseram que a estrutura corre risco de desabamento. Veja na reportagem de Gleidson Oliveira. Um incêndio de grandes proporções atinge um dos silos de uma empresa de grãos localizada às margens da BR-116, a 5 quilômetros de Arroio Grande. O Corpo de Bombeiros informou neste sábado que trabalha para apagar as chamas desde sexta-feira. A área é considerada de risco, já que o silo atingido corre risco de desabamento, segundo os bombeiros. No entanto, apesar da gravidade, não há registro de feridos. O Corpo de Bombeiros informou que conseguiu avançar no combate ao incêndio ao instalar mangueiras em outro silo. A mudança permitiu o envio direto de água ao foco das chamas, que ainda estavam ativas até a última atualização. A causa do fogo ainda não foi identificada.
De acordo com os bombeiros, a principal forma de apagar totalmente o incêndio é retirando toda a soja armazenada no local. O processo pode durar vários dias. A fumaça gerada pelo incêndio já alcança a cidade de Arroio Grande. De acordo com os bombeiros, a exposição à fumaça pode provocar irritação nos olhos e nas mucosas. Para pessoas com problemas respiratórios, os efeitos ainda são mais severos, com sintomas como tosse intensa e sensação de sufocamento. As cavernas do Peruaçu, uma extensão de cânions e cavernas adornadas com arte rupestre pré-histórica no norte de Minas Gerais, foram inscritas ontem na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, segundo anunciou a organização internacional. A lista do Patrimônio Mundial da Unesco recebeu um novo reforço brasileiro neste domingo. A organização internacional confirmou a inclusão das cavernas do Peruaçu na relação. Trata-se de uma extensão de cânions e cavernas adornadas com arte rupestre pré-histórica no norte de Minas Gerais, que se estende por cerca de 56.500 hectares de paisagens repletas de cavernas colossais. Algumas, com até 6 quilômetros de extensão, segundo a Unesco, estão entre os maiores espaços subterrâneos do mundo. Em sua distinção, o Organismo das Nações Unidas reconheceu a beleza natural excepcional das cavernas do Peruaçu e as classificou como um exemplo de destaque das etapas principais da história da Terra. A agência da ONU destacou ainda que o parque se encontra na interseção dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, incluindo muitas ameaçadas. Entre as 30 candidaturas examinadas este ano pelo Comitê do Patrimônio Mundial, reunido em Paris até este domingo, também estão os castelos do rei Luís II da Baviera, na Alemanha, assim como paisagens culturais em Camarões e no Malawi. O Chelsea surpreendeu a todos e se tornou o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes, com 32 equipes ao vencer o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, por 3-0 na final disputada ontem nos arredores de Nova York. O Chelsea é o grande campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Neste domingo, o clube londrino atropelou o atual campeão europeu Paris Saint-Germain por 3-0 nos arredores de Nova York, sob o olhar do presidente americano Donald Trump. O grande nome da final foi Cole Palmer, autor de 2 gols e 1 assistência. Os Blues atropelaram já no primeiro tempo, sem deixar os adversários jogarem, com uma marcação muito bem encaixada, principalmente no meio de campo. Aos 21 minutos, Malo Gusto roubou a bola, invadiu a área, tentou finalizar e na sequência tocou para Palmer, que com frieza e muito jeito bateu no canto direito do goleiro Sanches. Menos de 10 minutos depois, tudo de novo. O camisa 10 do Chelsea bateu colocado outra vez, no mesmo canto, e ampliou o placar. O terceiro gol veio aos 42, dos pés do brasileiro João Pedro. O atacante recebeu um passe de Palmer e acertou uma linda cavadinha na saída de Donnarumma. Na segunda etapa, o time britânico administrou o placar e aguardou o apito final do árbitro. A primeira edição do torneio, com a participação de 32 equipes dos 5 continentes, um sucesso entre os fãs de futebol, foi realizada como evento teste para a Copa do Mundo de Seleções, que acontecerá em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. O jovem brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, alcançou a 48ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais, publicado hoje, e apareceu pela primeira vez na carreira entre os 50 melhores tenistas do mundo. O brasileiro João Fonseca segue crescendo no tênis. O carioca de 18 anos alcançou a 48ª posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira. Ele aparece assim pela primeira vez na carreira entre os 50 melhores tenistas do mundo. A lista foi divulgada depois da disputa do torneio de Wimbledon, que terminou no domingo com o título do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, sobre o espanhol Carlos Alcaraz, número 2. João subiu 6 posições após o Grand Slam londrino, no qual avançou até a terceira rodada e somou 1.116 pontos no ranking. O jovem carioca se prepara agora para uma série de torneios em quadradura na América do Norte, que termina com a disputa do US Open, o último Grand Slam da temporada, entre agosto e setembro. Por sua vez, Sinner aumentou ainda mais sua vantagem no topo, depois de se sagrar campeão de Wimbledon pela primeira vez. Eliminado nas quartas de final no ano passado, o italiano somou 1.600 pontos nesta semana, enquanto Alcaraz, que defendia o título, perdeu 700. O lendário sérvio Novak Djokovic, derrotado por Sinner na semifinal, segue como número 6.
Grande conquista, né? Sim, que venham mais e mais. Na semana passada, nós realizamos esse grande projeto de visita às famílias em comemoração ao aniversário da TV Mundial, que foi ontem, um dia especial, em que nós fizemos até essa realização desse programa especial de 3 anos, que à frente ficou a Eduarda e o Caio. Então, parabéns aos dois pela belíssima apresentação. Eu assisti de casa, né? E gostei bastante, né? Parabéns pelas reportagens. E claro, Alice, eu também queria saber como foi essa experiência sua apresentando na Casa das Famílias, pela primeira vez saindo do estúdio também, já que nas outras vezes as coberturas, quem fez mais foi eu, né? E você fez esse projeto lindo pela primeira vez. Como é que foi? Bom, foi assim uma experiência nova para mim, né? Pela primeira vez eu saí do estúdio, só ficava por aqui mesmo, apresentando aqui, só aqui, nunca saí para apresentar no local assim. Foi um momento de nervosismo, erros, né? Momentos também de, às vezes, dar aquela sensação de que eu pensei que não ia dar certo, né? Na primeira vez eu pensei que não ia dar certo, porque é uma experiência nova. Eu não sabia. E no fim acabou dando, e nós realizamos esse grande projeto com todo o apoio dos repórteres, né, da nossa equipe. Então, tudo foi maravilhoso. E nós fizemos isso para você, público, porque a TV Mundial faz o aniversário, mas quem ganha o presente são os nossos telespectadores. Então é um prazer sempre informar a cada um de vocês. E fora que essa semana também vem uma nova surpresa por aí. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial OFC e o 05 Notícias. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até quarta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.